Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o seu poder e a sua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência, de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Em todas as obras da criação, desde o raminho de erva minúscula e o pequenino inseto até os astros que se movem no espaço, o nome se acha inscrito de um ser soberanamente grande e sábio. Por toda parte se nos depara a prova de paternal solicitude. Cego, portanto, é aquele que te não reconhece nas tuas obras. Orgulhoso aquele que não te glorifica, e ingrato aquele que não te rende graças. Venha o teu reino, Senhor. Deste aos homens leis plenas de sabedoria, e que lhes dariam a felicidade se eles as cumprissem. Com essas leis, fariam reinar entre nós, a paz e a justiça, e mutuamente nos auxiliaríamos, em vez de nos maltratarmos como fazemos ainda. O forte sustentaria o fraco em vez de o esmagar. Evitados seriam os males que se geram dos excessos e dos abusos. Todas as misérias desse mundo provêm da violação de tuas leis, porquanto nenhuma infração delas deixa de ocasionar fatais consequências. Deste ao bruto o instinto, que lhe traça o limite do necessário, e ele maquinalmente se conforma ao homem. No entanto, além desse instinto, deste a inteligência e a razão, também lhe deste a liberdade de cumprir ou infringir aquelas das tuas leis que pessoalmente lhe concernem. Isso é, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade nas suas ações. Ninguém pode pretextar a ignorância das tuas leis, pois, com paternal previdência, quiseste que elas se gravassem na consciência de cada um, sem distinção de cultos nem de nações. Se as violam é porque as desprezam. Dia virá em que, segundo a sua promessa, todos as praticarão. Todos reconhecerão soberano Senhor de todas as coisas, e o reinado das suas leis será o reino da terra. Digna-te, Senhor, apressar-lhes o advento, otorgando aos homens a luz necessária que os conduza ao caminho da verdade. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o seu superior, quão maior não deve ser da criatura para com o seu Criador. Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e submeter-se sem queixumes aos seus decretos. O homem a ela se submeterá quando compreender que és a fonte de toda a sabedoria, que sem ti ele nada pode. Faz então a tua vontade na terra como os eleitos a fazem no céu. Dá-nos o pão de cada dia, dá-nos o alimento indispensável à sustentação das forças do corpo, mas também dá-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O bruto encontra a sua pastagem. O homem, porém, deve o sustento à sua própria atividade, aos recursos da sua inteligência, porque o criaste livre. Tu lhe has dito: tirarás da terra o alimento com o suor da sua fronte. Desse modo, fizeste do trabalho para ele uma obrigação, um dever, a fim de que exercitasse a inteligência na procura dos meios de prover às suas necessidades, ao seu bem-estar, uns mediante o labor manual, outros pelo labor intelectual. Sem o trabalho, ele se conservaria estacionário, não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Ajudas o homem de boa vontade, quem te confia pelo que concerne ao necessário, não porém aquele que se compraz na ociosidade e desejar tudo obter sem esforço, nem aquele que busca o supérfluo. Quantos e quantos sucumbem por culpa própria sua, pela incúria, pela imprevidência, pela ambição, por não ter querido contentar-se com o que havias concedido.
Esses são os artífices do seu infortúnio e carecem do direito de queixar-se, pois que serão punidos naquilo que se pecaram. Mas nem a esses mesmos abandonas, porque és infinitamente misericordioso. As mãos lhes estendem para socorrê-los, desde que, como filho pródigo, se voltem sinceramente para ti. Antes de nos queixarmos da sorte, inquiramos de nós mesmos se a ela não é obra nossa. A cada infortúnio que nos chega, cuidemos saber que não teria estado em nossas mãos evitá-lo. Consideramos também que Deus nos outorgou inteligência para tirar-nos do lameiro e que de nós depende o modo de utilizarmos, pois que a lei do trabalho se acha submetido o homem na terra. Dá-nos coragem e força para obedecer a essa lei. Dá-nos também a prudência, a previdência, a moderação, a fim de não perdermos o respectivo fruto. Dá-nos, pois, Senhor, o pão de cada dia, isso é, o meio de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida, porquanto ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se trabalhar nos é impossível, a tua divina providência nos confiamos. Se está nos seus desígnios experimentarmos pelas mais duras provações, malgrado aos nossos esforços, aceitamos como justa expiação das faltas que tenhamos cometidos nessa existência ou em outra, porque és justo. Sabemos que não apenas imerecidas, que jamais castigas. Preserva-nos, Senhor, meu Deus, de invejar o que possui, o que não temos, nem mesmo os que dispõem do supérfluo, ao passo que a nós nos falta o necessário. Perdoe-lhes se esquecem a lei da caridade e amor do próximo que se ensinaste. Afasta igualmente do nosso espírito a ideia de negar a tua justiça ao notarmos a prosperidade do mal e a desgraça que cai às vezes por sobre o homem de bem. Já sabemos, graças às novas luzes que te aprouve conceder-nos, que a tua justiça se cumpre sempre e a ninguém excetua. E a prosperidade material do mal é efêmera quanto à sua existência corpórea, e que experimentarás terríveis reveses, ao passo que eterno será o júbilo daquele que sofre resignado. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas como perdoamos aos que nos ofenderam. Cada uma das nossas infrações e suas leis, Senhor, é uma ofensa que te fazemos e uma dívida que contraímos e que cedo ou tarde teremos de saldar. Rogamos-te que nos perdoe pela tua infinita misericórdia sobre a promessa que te fazemos, de empregarmos os maiores esforços para não contrair outras. Tu nos impuseste por lei expressa a caridade e o amor, mas a caridade não consiste apenas em assistir os nossos semelhantes em suas necessidades, também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamarias da sua indulgência se dela não usássemos para com aqueles que nos hão dado motivo de queixa? Concede-nos, ó meu Deus, forças para apagar da nossa alma todo ressentimento, todo ódio, todo rancor. Faze que a morte não nos surpreenda, guardando em nosso coração desejo de vingança, se te aprouver de tirar-nos hoje mesmo desse mundo. Faz que nós possamos apresentar diante de ti puros de toda animosidade, exemplo de Cristo, cujos últimos pensamentos foram em prol dos seus algozes. Constitui parte das nossas provas terrenas as perseguições que os maus nos infligem. Devemos então recebê-las sem queixarmos, como todas as outras provas, e não maldizer-os que, por suas maldades, nos rasgam o caminho da felicidade eterna, visto que disseste por intermédio de Jesus: bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Bendigamos, portanto, a mão que nos fere e humilha, uma vez que as mortificações do corpo nos fortificam a alma, e ao sermos exalçados do efeito da nossa humildade. Bendito seja o seu nome, Senhor, por nos teres ensinado que nossa sorte não está irrevogavelmente fixada depois da morte, que nos encontraremos em outras existências os meios de resgatar e reparar nossas culpas passadas, de cumprir uma nova vida
que não podemos fazer nessa para nosso progresso. Assim se explicam, afinal, todas as anomalias aparentes da vida. É a luz que se projeta sobre o nosso passado e o nosso futuro, sinal evidente da tua justiça soberana e da tua infinita bondade. Não nos deixeis entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Dá-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos espíritos maus, que tentem desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Mas somos espíritos imperfeitos, encarnados na Terra para expiar nossas faltas e melhorarmos. Em nós mesmos está a causa primária do mal e dos maus espíritos, mas não fazem do que aproveitar os nossos pendores viciosos em que nos entretêm para nos tentarem. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, ao passo que são impotentes e renunciam a toda tentativa contra os seres perfeitos. É inútil tudo que possamos fazer para afastá-los, se não lhes opusermos decidida e inabalável vontade de permanecer no bem e renunciar ao mal. Contra nós mesmos, pois, é que precisamos dirigir os nossos esforços, e se o fizermos, os maus espíritos naturalmente se afastarão, porquanto o mal é que os atrai, ao passo que o bem os repele. Senhor, ampara-nos em nossa fraqueza, inspira-nos pelos nossos anjos guardiões e pelos bons espíritos, a vontade de nos corrigirmos de todas as imperfeições, a fim de obstarmos aos espíritos maus o acesso à nossa alma. O mal não é obra tua, Senhor. O manancial de todo o bem, nada de mal pode gerar. Somos nós mesmos que fazemos o mal quando assim quisermos, infringindo as tuas leis e fazendo mau uso da tua liberdade que nos outorgaste. Quando os homens a cumprir, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu. Em muitos exemplos, o mal não constitui para ninguém uma necessidade fatal. Só parece irresistível aos que neles se comprazem. Desde que tenhamos vontade para fazer também, podemos ter que praticar o bem, pelo que, ó meu Deus, pedimos a tua assistência, a fim de resistirmos à tentação. Assim seja, praza-te, Senhor, que os nossos desejos se efetivem, mas curvamo-nos perante a sua sabedoria infinita, que em todas as coisas que nos escapam à compreensão se faça a sua santa vontade, e não a nossa, pois somente queres o nosso bem, melhor do que nós sabes o que nos convém. Dirigimos essa prece, ó Senhor Deus, por nós mesmos e também por todas as almas sofredoras, encarnadas e desencarnadas, pelos nossos amigos e inimigos, por todos os que solicitem a nossa assistência, em particular por nossa família. Para todos suplicamos a tua misericórdia e a tua bênção.